Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula, nossa primeira aula do curso de gravitação. Como eu estava mostrando aqui para vocês, esse é o nosso conteúdo programático. Gravitação aristotélica, medieval, geocentrismo e heliocentrismo. Vamos falar de Ptolomeu e Copérnico, vamos abordar as leis de Kepler, vamos falar de queda livre e aceleração gravitacional, a lei da gravitação de Newton, vamos falar do potencial gravitacional, vamos falar sobre o fenômeno das marés e lobo de Roche, vamos discutir a energia e órbitas, e vamos falar da estrutura do sistema solar, gravitação na relatividade geral, estrelas de nêutrons e buracos negros. Vocês estão vendo a tela aí para vocês ou não? Os slides. Não? Pera lá então. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Não sei o que está acontecendo. Agora foi. Tá, então tá ok. Então, temos esses tópicos. E como disse, nossa avaliação vai ser a média de todos os trabalhos que vocês fizerem ao longo do semestre. Tá? Bibliografia. Bibliografia. Vocês estão me vendo aí pequenininho no cantinho da tela, não? Sim. Então, ó, aqui mostrar o livro. Este livro aqui é o Tipler de Mecânica. É uma das referências que nós vamos usar. Deixa eu jogar isso em tela grande, né? Isso vai e volta toda hora. Tá aqui. Aí. Então, ó, este aqui é o livro. Ele some. Eu já vi porque que vocês não estão enxergando. Porque ele tem um chroma key aqui e por ele ser verde, ele desaparece com o livro. Deixa eu tirar isso daqui. Agora que eu percebi, eu estou pondo o livro lá, não estou vendo o livro na tela. Falei, que diacho que está Esquenta não, professor. acontecendo? Esquenta não. Oi? Esquenta não. Esquenta não. Pode deixar. Tudo dá Agora vocês devem estar vendo o livro. Agora estamos. Estão vendo o livro aí? Agora. Aí. Esse é o livro do Tipler de Mecânica, tá? Esse tem qualquer livro universitário de física que contenha a parte de gravitação serve. Esse é o livro do Tipler de Mecânica. É um livro que a gente tem informações bastante ali que a gente pode aproveitar. Que é um nível um pouco mais aprofundado é Mecânica Clássica do John Taylor. Tá? Esse é um livro que também a gente vai tirar partes dele para o nosso curso. E o outro livro é de Astronomia e Astrofísica, do professor Kepler de Souza e da professora Maria de Fátima Saraiva, da Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, a gente pode complementar com livros de história da ciência, principalmente história da física, e também com artigos que tratem do tema. Eu indico para vocês a Revista Brasileira de Ensino de Física. É uma excelente revista, tá? Essa revista, a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar delas, então, com isso a gente pode desenvolver um trabalho legal. Ao longo da aula, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, podem parar a aula, podem interromper, não há problema, tá ok? Não entendeu? Pode erguer a mão ou pode falar, professor, dá para repetir? O que precisar, a gente volta, tá ok? Pois não? O Halliday serve também? O Halliday serve também, qualquer livro universitário que tenha parte de gravitação. O Resnick, o Halliday, o Tipler, Sears, Zemansky, tá, a nova versão dele, Young e Friedman,
o Serway, o Moisés Nussensweig, enfim, qualquer livro de física que tenha a parte de mecânica que envolva a gravitação. Tá? Assim, muito obrigado. Valeu. Professor. Bom, e nós vamos começar. Pois não, pode falar. O Matheus está pedindo para explicar na gravação. Vai explicar ele para entrar na matéria. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Porque tem que aparecer aqui para mim, às vezes não aparece. O Matheus, Fabiano, Gustavo e Maria Fernanda. Estão todos pedindo aqui. Aí, já foram aceitos. Bom, estão vendo o slide ainda não? Sim, professor. Estou vendo. Sim, professor. Estou vendo. Tá vendo? Então tá, ok. Sim. Então vamos começar. A gente vai começar hoje. Nós vamos passar por uma parte bem histórica. Esse começo ele é bem histórico. Então a gente vai envolver bastante de história da física aí. Nós vamos falar da gravitação aristotélica. Vamos ter que entender um pouco do trabalho de Aristóteles para saber como que isso implicou lá no futuro em Newton. Tá? Então, vamos começar. Primeiramente, o que é gravidade? De onde que vem essa palavra? Qual o significado da palavra gravidade? A palavra gravidade deriva do grego, baris. Baris, que significa pesado. Baris, em grego, quer dizer pesado. A gente tem muitas palavras na nossa língua portuguesa que usa esse termo baris. Por exemplo, barômetro. Barômetro, esse baris do barômetro é pesado. Tá? Barítono. Barítono é aquele indivíduo de voz pesada. Voz pesada é uma voz grossa, uma voz grave, tá? Baricentro, enfim, o termo baris significa pesado. Em grego, gravidade é baris, é dali que vem o termo. Como o grego acabou tendo uma influência com o latim transformou baris em graves, tá? De onde vem o termo grave. E graves quer dizer pesado, mas também ele passa a ter a conotação de importante. Tá? Algo grave é algo que merece atenção. Então, graves, dando origem à palavra grave, de onde deriva gravidade. Gravidade, a palavra no fundo quer dizer pesado, importante. Veja, esse assunto é grave, tá? Ou esta atitude é grave. Esse grave, quer dizer, ele é pesado, ele é importante, ele tem a gravidez, a mulher está grávida, vem da mesma raiz, da mesma origem, tá? Mulher estar grávida, ela tem um peso dentro dela, ela tem algo que é importante dentro dela. Daí deriva a palavra gravidade. Então, a ideia da palavra gravidade está associada a coisas pesadas, tá? Então, você tem o grave, que é o pesado, e o leve, que é aquilo que não é pesado. Então, temos esses dois termos. Os estudos na antiguidade vão falar de gravidade. Tá? E a gente vai começar a ter uma discussão maior sobre isso com Aristóteles. Aristóteles de Estagira. Foi esse indivíduo aqui, ó. Muito importante, foi um filósofo grego, e para quem não cursou História da Física, filósofo grego não é um filósofo de hoje. Chamava-se filosofia aquele ramo do conhecimento que buscava explicar a natureza, buscava explicar o ser humano, ou seja, na sua totalidade, entender os fundamentos físicos, muitas vezes por trás. Então, o filósofo era um amante do saber. Daí deriva a palavra filosofia. Philos quer dizer amigo, amante em grego. Sophos quer dizer conhecimento, sabedoria. Filósofos
era um amante da sabedoria, aquele indivíduo que era apaixonado pelo saber, pelo conhecer. Então, todos esses estudiosos da Grécia Antiga eram chamados de filósofos. Mas não é a profissão de filósofo de hoje. Pois não? Professor, Sim. a tua tela está congelada Deixa eu falar pro no senhor. primeiro slide. A tua tela Você está tá congelada passando no os primeiro slides, slide. e está Eu acho congelada que no você está primeiro passando os slide. slides, está mostrando e está congelada no primeiro slide da Via Láctea. Ah, perfeito. Então vamos voltar aqui. Eu não sei por que ele está. Por que ele está travando assim? Agora foi. Mudou? Isso. Deixa eu voltar lá no plano de aula aqui onde eu parei. Isso. Tá escrito plano de aula aí? Isso. Ó, eu vou mudar a tela, vê se muda. Não mudou. Ué. Então, pera aí, deixa eu compartilhar isso de novo. O Teams, desde ontem, ele não tá legal. Ó, eu vou sair e vou compartilhar de novo, tá? Só um momento. Ainda bem que você avisou, porque senão daqui a pouco eu tô lá na frente e ninguém viu nada. Deixa eu só... Professor, tem um rapaz no grupo, Matheus, alguma coisa, Oi? da sala, que tinha pedido para o senhor adicionar ele. Um rapaz no grupo, Matheus, alguma coisa, da sala, que tinha pedido para o senhor adicionar ele aí, que tá tentando. Deixa eu ver aqui. Qual, professor? Não, já deu certo já. Ah, já deu certo, então. Já era o Matheus Marques, né? Obrigado, meninos. Obrigado. Consegui entrar aqui, consegui. Ah, legal. Obrigado, professor. Que isso. Obrigado, meninos. Obrigado. Tem uns meninos aí que é muito gente boa. Ó, vocês estão vendo a tela aí? Etimologia. Plano de aula? Grego, Gravidade, etimologia, grego. Professor. Ó, eu vou... Tá escrito plano de aula na tela. Professor, Oi? tem um Rafael Cupim que não conseguiu entrar ainda. Deixa eu ver. Rafael Cupim. Como que ele chama? Eu vou falar para ele. Rafael Cupim. Não aparece aqui pra mim. Aparece o Igor. Eu vou falar pra ele aqui. Tá? Mas não tá aparecendo pra mim o Rafael. Se alguém conseguir, pode colocá-lo no grupo, sem problemas. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar esses slides. O Teams não tá legal hoje. Você põe, ele não tá aceitando. Eu vou descompartilhar e recompartilhar. Espera lá. Engraçado, ele não está aparecendo para compartilhamento. Agora sim, professor. Agora sim, obrigado. Apareceu aí para vocês a tela dos slides? Agora sim, professor. Está escrito plano de aula. Meu aqui tá parado, viu? Meu tá parado. Vê se muda o slide. Eu também tô parado. Eu também tô Tá parado. no quarto slide. Meu Deixa que eu tá falar, parado. deixa eu falar, peraí. Tá. Teve uma Ah, não, hora que eu você também tô mudou parado. manualmente. Sim. Tá no O quarto slide, slide. certo? Deixa eu falar. E ele Peraí. mudou aqui. Pois não? Tenta mudar Teve aí. uma hora que você mudou manualmente com o mouse o slide, certo? Isso. E ele mudou aqui pra nós. Tenta O mudar mouse aí. tá tentando mudar. Seu Tá, computador. tá mudando alguma coisa, não? Tem uma hora que você conseguiu, agora não tá mostrando. Tô mais, mudando tá tudo parado, aqui. Tá congelado. Com o mouse, tá? Com o mouse eu tô. Agora Não, aí então mudou. tem uma hora que você Agora conseguiu, agora não tá mostrando mais, tá parado, tá congelado. Então, pera só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte. Agora aí Agora mudou. foi a Ah, não, mas aqui ele apresentação. não tá no formato de apresentação. Muda, vamos ver, pula, vamos ver. E agora? Agora foi a apresentação. Agora foi. Agora sim. Plano tá de aí. aula, tá aí. Agora tá Muda, coisa vamos boa. ver, pula, vamos ver. Isso, Sim. gravidade. Sim. Agora sim, tá indo. Tá escrito gravidade aí? Boa. Isso, gravidade. Então tá ok. Então tá. Sim.
Então agora vamos ver. Tomara que não caia mais esse link, porque está dando trabalho, Teams, desde ontem. Mas vamos lá, olha. Então, gravidade, do grego, a palavra que representa a gravidade é baris, que quer dizer pesado. Como eu disse, origem da palavra como barômetro, como baricentro, barítono, que tem uma voz pesada, uma voz grave. E do latim, a palavra é gravis, que quer dizer pesado, importante. De onde que vem a palavra gravidade? De onde que vem a palavra grave? De onde que vem a palavra gravidez? Então tá aí. Gravidade vem do latim graves. Tanto é que do latim graves, em português de Portugal, a palavra grave significa peso, tá? Quando a gente fala queda de um corpo pesado, em português de Portugal se diz queda dos graves, tá? Então, a palavra gravidade deriva de pesado. A ideia de gravidade está associada à ideia de pesado. Só conferindo, aparece o Aristóteles aí na tela agora? Aparece. Legal. Isso. Então agora está mudando. Então, olha, Aristóteles de Estagira é um filósofo grego, ou seja, um estudioso da antiguidade. Ele viveu entre 384 e 322 a.C. Aristóteles ele foi aluno de Platão, um grande filósofo. E ele fez um estudo das substâncias da natureza. Ele também estudou como que essas substâncias se alteram, que ele vai falar sobre ato e potência. Ele escreveu uma obra chamada Organon, que trata da lógica. Ele escreveu uma obra chamada Física, até onde conhecemos é pela primeira vez onde aparece a palavra física dentro do estudo, e ele usa a obra Física para tratar das coisas existentes, que é passível de quantificar. E ele cria uma obra também chamada Metafísica, palavra em grego, meta quer dizer além de, metafísica, aquilo que está além da física, aquilo que nós não medimos. Então a metafísica vai tratar dos sentimentos, vai tratar da questão da alma, de Deus e etc. Então ele vai ser muito importante dentro das suas obras. E a obra Física vai ser um destaque onde ele vai descrever a natureza, como a gente começa a fazer os primeiros tratamentos dentro da própria física. Lembrando que a palavra física em grego quer dizer natureza. Aristóteles funda uma escola chamada Liceu, do grego Likeion, que Liceu vem de lobo, tá? Isso por que disso? Porque na escola havia um bosque que era consagrado a um herói ali, Apolo Liqueios, tá? Que estava associado a alguma coisa com lobo. O que se estudava na escola de Aristóteles? Estudava-se lógica, física, metafísica, retórica, a arte de se expressar, estudava-se política e literatura. Ela é também conhecida como escola peripatética. Está aqui em grego, peripatetikos. O que quer dizer peripatético? Essa palavra quer dizer, em grego, aquele que caminha. Por que levava esse nome? Porque Aristóteles dava aula, muitas vezes, para os seus alunos, caminhando com eles pelo bosque, pelo pátio. Então, a aula, ele ia explicando enquanto caminhava, eles passeavam durante a aula. Daí eles eram conhecidos como peripatéticos. Aristóteles desenvolveu muitos trabalhos, como na parte de gravitação, que nós vamos focar apenas na parte de como Aristóteles via o universo. Como que era o universo de Aristóteles? Era racional, ou seja, pensável. Você pode pensar sobre o universo. Ele era racional, sujeito a mudanças, mas compreensível. As transformações obedecem a causas, ou seja,
toda transformação deve ter uma causa, e essa transformação obedece a essas causas. E essas causas são regulares, ou seja, elas têm um padrão, ou seja, a natureza tem um padrão de comportamento. E que se a gente descobrir como que é esse padrão, a gente passa a entender como a natureza funciona. Para Aristóteles, o universo era finito, ele tinha um tamanho definido. Um infinito real era algo impensável para Aristóteles. Então, Aristóteles não aceitava a ideia de infinito. O universo era finito, ele tinha um tamanho bem definido. Aristóteles entendia o universo como sendo esférico, perfeito. Ele fala que quando a gente observa o céu, a gente nota que o céu parece redondo, e isso tinha a ver com uma geometria esférica. E desde a escola pitagórica, mais antiga do que Aristóteles, já se considerava a esfera e o círculo geometrias perfeitas. Para Aristóteles, o universo era pleno. Pleno quer dizer totalmente preenchido. Não havia espaços vazios no universo. Todo o espaço era preenchido por alguma coisa. Então, para ele, o universo vazio também era algo impensável, tá? Ele falava, um universo vazio contraria a razão. O vazio absoluto é o que a gente chama de vácuo. Aristóteles dizia, a natureza tem horror ao vácuo, tá? Vácuo não pode se formar na natureza. E ele vai falar, a gente não observa espaço vazio na natureza. Qualquer coisa que você olha está preenchida por algo. Se você olhar as salas que você está, ela está preenchida por ar. Se você olhar qualquer outro corpo material, mesmo que ele tenha buracos, esse buraco é preenchido por alguma coisa. Para Aristóteles, o espaço vazio contraria a razão. E ele viu o universo como sendo uma esfera cheia de matéria e sem nada fora, nem espaço. Ou seja, o universo tem um tamanho e esse tamanho é fixo. E o lado de fora do universo não existe. Não existe o lado de fora. O universo ele é único. Não existe o lado de lá do universo. Porque se existe o lado de lá, ele tem que ser preenchido com alguma coisa. Portanto, ele vai ser universo também. O espaço, para Aristóteles, em grego, é topos, de onde vem a palavra topologia, topografia. O espaço, topos, ele forma o que nós chamamos de contorno, a delimitação. Ele forma o recipiente que contém as coisas. E Aristóteles, quando ele observa o universo, ele vai estudar os movimentos. Então, a física dos corpos aparece no Tratado de Aristóteles. E Aristóteles vai dizer que os movimentos podem ser de dois tipos, naturais ou não naturais. Os não naturais são chamados também de violentos. Então, nós temos movimentos naturais e movimentos violentos. São os dois tipos de movimento que existem, tá? Segundo Aristóteles. O que é um movimento natural? É aquilo que tem uma causa própria interna, aquilo que faz parte internamente do corpo. E o movimento é causado por este algo interno ao corpo. Por exemplo, o crescimento de uma planta, o movimento da planta é causado pela própria planta. O movimento de animais é causado pelo próprio animal, é algo que vem dele. Isso é um movimento natural. E um movimento não natural, um movimento dito violento, ele vem de causas externas. Alguém aplicando força sobre o corpo. Então, toda vez que se aplica força num corpo, você vai causar um movimento. Este movimento é um movimento não natural. É um movimento violento, segundo Aristóteles. Aristóteles afirma
que a matéria se move naturalmente, sem causas externas. Então, se você olhar para a matéria à sua volta, ela vai se movimentar naturalmente. Veja, as pedras caem. Ninguém precisa ir lá e derrubar uma pedra. A pedra cai sozinha, ela desce, morro abaixo. Tá? É um movimento natural, vem da própria estrutura da pedra, faz com que ela desça. O fogo sobe, acende uma chama, a chama sempre sobe. Pega um isqueiro, faz a brincadeira e acende, ele sobe. Vira o isqueiro de ponta cabeça para você ver o que acontece. A chama vira, sobe e queima tua mão. Tá? Aristóteles dizia, as coisas caem por causa da gravidade. Só que a palavra gravidade aqui para Aristóteles é apenas um nome, não uma causa. Quando ele fala por causa da gravidade, não é a gravidade que está causando. A gravidade é o resultado do efeito. Gravidade é a própria queda do corpo. Para Aristóteles, gravidade não é nenhuma força que atrai o corpo para baixo. É o efeito do corpo cair. Então, quando se diz que o corpo cai por causa da gravidade, para Aristóteles é uma força de expressão. Não é a gravidade que causa a coisa. A gravidade é simplesmente a manifestação. Ela não é uma causa, ela é um nome para o efeito do corpo cair. É assim que Aristóteles entendia a gravidade. Então, quando se fala que um corpo pesado cai, lembra que pesado é graves. Quando um grave cai, um corpo pesado cai, não foi uma força que puxou ele para baixo. Ele cai porque é um movimento natural. E o movimento natural, não existe nenhuma causa externa forçando a isso. Tá? Os corpos pesados caem. Os corpos leves sobem. Tá? Isso são movimentos naturais. Se você solta uma pedra e uma pena, a tendência é que a pedra cai, pois o movimento natural dela é para baixo. E uma pena tende a subir, pois o movimento natural dessa pena é para cima. Tá? Mesmo sendo uma pena, ainda que ela suba, Aristóteles vai falar, olha, ela não vai subir tanto. Ela é leve, então ela sobe mais que o corpo pesado. Mas em algum momento a pena cai também. Na obra De Caelo, em latim, né, que é Tos Uranos em gregos, essa obra de Aristóteles chamado Do Céu, que é o que está aqui, ele diz: o movimento para baixo de uma massa de ouro ou chumbo ou de qualquer outro corpo dotado de peso é tanto mais rápido quanto maior for o seu tamanho. E aqui, tamanho, Aristóteles estava se referindo à massa do corpo mesmo. Então ele diz, quanto mais massa tem um corpo, mais rápido ele cai. E era algo muito lógico para Aristóteles. Se você pega um corpo de muita massa e um corpo de pouca massa e solta os dois de uma mesma altura, você vai ver que o corpo de muita massa chega primeiro ao solo, porque a velocidade de queda para Aristóteles era proporcional a esse tamanho, que na verdade era essa massa do corpo. Então, corpos de massa maior vão cair mais rápido do que corpos de massa menor. Em outras palavras, Aristóteles afirma: um corpo pesado cai mais depressa do que um corpo leve. Hoje, nós sabemos que isso não é verdade. Não é bem assim. Tá? Mas, da época de Aristóteles, isso a gente está falando de 200 anos antes de Cristo, esse era o pensamento que ele tirava de uma observação direta. Para Aristóteles, movimentos naturais dependem da natureza dos corpos e dos lugares. Ou seja, quando é que um movimento é natural? Quando é que um corpo se move sem nenhuma força externa agir sobre ele? Aristóteles vai dizer, isso vai depender da natureza do corpo e do local onde o corpo se encontra. Então, para Aristóteles, cada corpo tem um único movimento natural. Um único, somente um movimento natural.
pode ter movimento não natural. O movimento não natural, que é contrário ao movimento natural, esse exige causa externa, tá? Por exemplo, uma pedra caindo é um movimento natural. Para Aristóteles, nenhuma força está agindo sobre essa pedra, tá? Então, por que ela cai? Porque é um movimento natural dela. Daqui a pouco a gente vai falar dos lugares. Aristóteles vai dizer que o lugar de pedra é ir para o chão. Portanto, o movimento natural dela é este. Pois não? Antônio não considerava a gravidade uma força? Não, não. É o que eu falei. Para ele, a gravidade não era uma força, era um efeito. Era um nome que se dava para a queda dos corpos. Mas ele pensava o oposto. Ele falava, olha, se o movimento é natural, não existe nenhuma força causando esse movimento. Então, para Aristóteles, tudo que ele chamar de movimento natural não depende de força externa agindo. Movimento violento, esse tem uma força externa agindo. Então, quando você vê, para que era o natural para Aristóteles? Quando você via a natureza agir. Uma gota de chuva cai. Isso é um movimento natural. Você nunca vê uma gota de chuva subir. Uma pedra, sempre que você solta, soltar quer dizer, deixa ela livre, deixa a natureza agindo, ela cai. Esse é um movimento natural da pedra. Para Aristóteles, quando isso acontece, nenhuma força externa está agindo sobre o corpo. Agora, se uma força externa agir, o movimento se torna violento. Por exemplo, se eu pegar uma pedra e arremessar para cima, ela vai subir. Mas esse movimento é violento, não é natural. Para isso, teve que existir uma força, tá? O movimento de uma pedra para cima é violento. Portanto, tem que existir uma força aí. Essa era a visão que Aristóteles tinha sobre movimento natural e violento. E ele vai classificar movimento também quanto à sua complexidade. Ele vai chamar de movimento simples dois tipos de movimento. O movimento retilíneo e o movimento circular. Tanto o movimento retilíneo quanto o movimento circular, ele chama de simples. E por que ele chama de simples? Porque ele fala que são os dois únicos tipos de movimento que a gente vê na natureza. O movimento retilíneo e o movimento circular. Então, para Aristóteles, reta e círculos são as únicas linhas simples. E ele vai falar, substâncias simples devem ter movimentos naturais simples. Substâncias simples têm movimentos naturais simples. E aqui ele chamava de substâncias simples, substâncias que você encontrava na natureza. Já a gente fala mais das substâncias. Para Aristóteles, o universo é esférico. Movimentos simples que podem existir no universo: retilíneo e circular. Então, olha nessa figura. Movimento retilíneo para Aristóteles só pode ser radial. Ele vai para o centro do universo ou para fora do centro do universo. Imagina que essa linha azul forma o universo. O universo é uma esfera. Se o universo é esférico, ele tem um centro. Está aqui. Para Aristóteles, o planeta Terra está no centro do universo. Então, para Aristóteles, o planeta Terra está no centro do universo. E o universo é esférico. Então, veja que interessante. Para ele, se o universo é esférico, só pode haver movimento simples no universo, tá? O retilíneo circular. O movimento retilíneo ele é radial, ele é ao longo do raio do universo. Então, o movimento retilíneo no universo, ou ele aponta para o centro do universo, ou ele se afasta do centro. O movimento retilíneo ele é centrífugo, se afasta do centro do universo, ou ele é centrípeto, aponta para o centro do universo. O movimento circular, ele só acontece em torno do centro do universo,
Tá? Então isso é muito interessante. Para Aristóteles, no universo, temos dois movimentos simples, retilíneo e circular. O retilíneo, ou ele aponta para o centro do universo, ou ele se afasta do centro do universo. O circular gira em volta do centro do universo. E quem se encontra no centro do universo? O planeta Terra. Então, todo movimento retilíneo, ou ele aponta para o centro da Terra, ou ele se afasta do centro da Terra. Isso é algo muito interessante para Aristóteles. Então, os movimentos radiais, esses que ao longo da linha reta, obedecem à simetria da situação. Tá? Para Aristóteles, seria impensável um movimento natural retilíneo que não fosse para o centro ou fugindo do centro, fosse oblíquo, por exemplo, como essa linha vermelha. Para Aristóteles, isso não acontece. Isso é algo bem interessante. Então, para Aristóteles, só existe um movimento. Vamos pensar aqui na superfície da Terra, para baixo em direção ao centro, ou subindo, se afastando do centro. Você nunca vai ver, se soltar uma pedra, ela sair diagonalmente em linha reta. Isso não acontece. Então, quais são os movimentos que existem no universo? Movimento retilíneos simples em um universo esférico. Ou ele vai para o centro do universo, que ele é centrípeto, ou ele vai para longe do centro do universo, ele é centrífugo. Corpos simples devem ter movimentos naturais simples, ou seja, obedecer a este movimento retilíneo. Nós observamos que corpos que se movem naturalmente em linha reta na superfície da Terra, a gente vai ver a água, se solta, ela cai em linha reta na superfície da Terra. Por exemplo, a chuva cai, ela cai em linha reta. A terra também cai em linha reta. O que é terra? Aristóteles vai importar de um filósofo mais antigo que ele, chamado Empédocles, as 4 substâncias fundamentais que compõem o universo. Para Aristóteles, seguindo as ideias de Empédocles, o universo é formado por fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água. O que é terra para Aristóteles? É tudo que é sólido. Tá? Então, este óculos que está na minha mão, isso aqui é sólido. Então, isso aqui pertence ao elemento terra. Então, para Aristóteles, tudo que for sólido se caracteriza como elemento terra. Tudo que for líquido se caracteriza como elemento água. É uma classificação feita na época. Tudo que for gasoso se classifica como elemento ar. E tudo que for que tiver luz e calor se classifica como elemento fogo. Então, para Aristóteles, esses 4 elementos categorizam todas as substâncias que existem na natureza: fogo, terra, ar e água. Então, repetindo: terra, tudo que é sólido; água, tudo que é líquido; ar, tudo que é gasoso; fogo, tudo que tem luz e calor. E Aristóteles ele fala: água e terra caem, tá? E caem em linha reta. Água e terra caem. Se você pegar um objeto sólido, ele é terra. Solta, ele cai. Se pegar um corpo líquido e soltar, ele cai. Ar e fogo sobe. Se você pega uma dada quantidade de ar e solta, ele tende a subir. Fogo também, o fogo sempre sobe. Então Aristóteles faz essa classificação. Fala: ar e fogo sobem em linha reta se afastando do centro do universo. Água e terra caem em linha reta em direção ao centro do universo. Então ele fala: esses devem ser movimentos radiais para o centro do universo ou para fora do centro do universo. Seria incompreensível
se esses movimentos naturais fossem dirigidos para outro ponto. Imagina, você solta uma pedra, ela sai lateralmente. Isso não acontece. Você solta a água, ela sobe. Isso não acontece. Você acende um fogo, ele desce. Isso não acontece. Então, os movimentos simples são retilíneos e circulares. Retilíneos ou apontam para o centro do universo ou se afastam do centro do universo. Circulares giram em torno do centro do universo, onde a Terra se localiza no centro do universo. As substâncias simples, os elementos da natureza, são 4. Fogo, terra, ar e água. Terra, tudo que é sólido, tende a cair em direção ao centro. Água, tudo que é líquido, tende a cair em linha reta em direção ao centro. Ar, tudo que é gasoso, tende a subir em linha reta se afastando do centro. E fogo, tudo que emite luz e calor, tende a subir se afastando do centro. Então a Terra, o nosso mundo, ele está no centro do universo. Pensa o universo como essa esfera azul. Quem se localiza no centro do universo é a Terra. Todos os corpos pesados caem para o centro do universo em linha reta. Essa é o que discute Aristóteles. E corpos pesados aqui a gente entende basicamente terra e água, tá? Então, e ele vai mostrar mais. Todos os corpos pesados caem perpendicularmente à superfície da Terra. Se o chão está aqui, o corpo cai perpendicularmente, formando 90 graus com o chão, tá? Ou seja, o centro da Terra e o centro do universo coincidem. Centro da Terra e o centro do universo coincidem. Então, para Aristóteles, um corpo pesado cai em direção ao centro do universo. Quem se localiza no centro do universo? A Terra. O centro da Terra e o centro do universo coincidem. Então, os corpos caem em direção ao centro da Terra. Corpos pesados caem para o centro do universo e pressionam os lados igualmente. E isso é a causa da posição e da esfericidade da Terra. Veja, se um corpo pesado cai e bate no chão, onde ele bate, ele aplica uma força ali, ele amassa o chão, ele pressiona o chão. Se corpos de todos os lados da Terra vão pressionando a Terra, isso vai dando uma forma esférica para a Terra e vai empurrando essa Terra para o centro. Portanto, a Terra é esférica, de acordo com Aristóteles, justamente por causa da pressão causada de corpos pesados caindo de todos os lados, em toda a sua volta, fazendo com que a Terra seja esférica e se desloque para o centro do universo. Se a Terra fosse deslocada do centro do universo, ela se moveria para lá. Então, para Aristóteles, quem atrai tudo é o centro do universo. É o centro do universo que atrai. Se você tirasse a Terra do centro do universo, ela se moveria em linha reta para o centro do universo. Tá? Então, veja a concepção de gravidade segundo Aristóteles. Gravidade não é nenhuma força. É uma tendência natural dos corpos se deslocarem para o centro do universo. E quem se localiza no centro do universo? O planeta Terra. Então, de acordo com Aristóteles, os corpos caem em direção ao centro da Terra. Mas não cai porque existe uma força, não cai porque ali é o centro do universo e o movimento natural é de corpos pesados caírem em linha reta em direção ao centro. O próprio planeta Terra, se você tirasse ele do centro do universo e deslocasse, ele se movimentaria em linha reta em direção ao centro do universo. Então, como que é feito esse centro do universo? Quem está ali é a Terra. Então, como que é a estrutura da parte central? A Terra, o planeta Terra, ele é constituído por terra e água, que são corpos pesados, cercado de uma camada de ar
e por outra de fogo, que são corpos leves. Então está aqui um desenho segundo Aristóteles. A Terra é formada de elemento terra, que é pesado, e elemento água, que é pesado. Em torno do elemento terra e do elemento água, você tem o elemento ar, por exemplo, a atmosfera. E o elemento fogo, por exemplo, o calor que circunda tudo isso. Então, o planeta Terra, que está no centro do universo, ele é composto desses 4 elementos. 2 mais pesados, que estão mais no centro, e 2 mais leves, que estão mais externamente. Aristóteles afirma: a Terra não pode ter um movimento circular. Se ela tivesse um movimento circular, esse seria um movimento violento, teria que ser causado por alguém, teria que ter uma causa externa. Vemos que a Terra não gira. E Aristóteles falava: a Terra está fixa no centro do universo. Ela não pode girar, porque para girar, para mover a Terra, teria que ter uma causa externa, uma vez que ela já se localizava no centro. Tá? E Aristóteles vai usar um argumento muito inteligente. Ele fala: joga uma pedra para o alto. Se a Terra gira, enquanto a pedra está subindo, a Terra está girando. Quando a pedra cair, ela não vai cair mais no mesmo local. Então, uma vez que eu jogo uma pedra para o alto e a Terra gira, quando a pedra voltar, ela não cai mais na mesma posição. Mas não é isso que a gente observa. Quando você joga uma pedra para o alto, se ela subir em linha reta, ela desce em linha reta no mesmo local. Então, Aristóteles afirma: a Terra não tem movimento de rotação. A Terra está fixa, imóvel no centro do universo. Então ele diz: se jogarmos uma pedra para cima, ela cai no mesmo lugar de onde foi lançada. Se a Terra girasse, o chão se deslocaria enquanto a pedra estivesse no ar, e ela não atingiria o mesmo ponto do chão ao cair. Como ela cai no mesmo ponto, portanto, a Terra não gira. Um argumento bastante lógico para a época. Mas Aristóteles falou: existem corpos que se movimentam circularmente. Quem são os corpos que apresentam movimento circular? São os corpos celestes. Para Aristóteles, os astros possuem movimento circular. E para ele, esse movimento é sempre o mesmo, é sempre do mesmo jeito, ele é imutável, ou seja, ele não muda, é sempre da mesma forma. Então, é um movimento circular uniforme. Ele mantém a mesma velocidade, o mesmo ritmo. É assim que Aristóteles via o movimento dos planetas. Tá? E ele fala: esse movimento não pode ser violento, ele é natural. Se o movimento fosse violento, ele diminuiria com o tempo. Por exemplo, pensa em você jogar uma pedra. Quando você joga uma pedra, o movimento é violento. Ele é uma força externa agindo sobre a pedra, não é um movimento natural, segundo Aristóteles. Então, se você joga uma pedra, quando você tira a mão da pedra, essa pedra não tem mais a força que você aplicou. Então, Aristóteles diz que ela vai diminuindo o seu movimento até parar. Ninguém joga uma pedra, ela continua infinitamente. Então, para Aristóteles, movimentos violentos tendem a parar. Se os planetas tivessem movimentos violentos, circular violento, ou seja, alguma força externa agindo, eles tenderiam a parar. Como eles não param, pelo menos em toda observação da antiguidade, até a época de Aristóteles, nunca ninguém viu um planeta parar, então o movimento dos planetas só poderia ser natural. Bem interessante esse tipo de análise que Aristóteles fazia. E Aristóteles ele vai analisar o seguinte: ele vai dizer que os corpos celestes não podem ser formados por nenhum dos 4 elementos, pois tem movimento circular natural. Veja, os 4 elementos, fogo, terra, ar e água, têm movimento retilíneo, radial, para o centro do universo ou para fora do centro. Como os planetas têm movimento circular natural,
eles não podem ser formados pelos 4 elementos, pois para Aristóteles, tudo que é formado pelos 4 elementos só tem movimento retilíneo, se afastando do centro ou se aproximando do centro do universo. Como os planetas têm movimento circular, ele não pode ser formado pelos 4 elementos. Aristóteles afirma: cada corpo simples tem um único movimento natural. Lembre-se, terra e água para baixo, ar e fogo para cima. Sempre em linha reta. Os planetas não se movimentam em linha reta. Os planetas se movimentam de forma circular. Deste modo, Aristóteles conclui: os planetas não podem ser formados pelos 4 elementos. Os 4 elementos formam pares de opostos e incluem todas as possibilidades de substâncias quentes, frias, úmidas e secas. Por exemplo, para Aristóteles, a água ela é fria e úmida. A terra é fria e seca. O ar é quente e úmido. O fogo é quente e seco. Então, ele vai classificar essas substâncias em quente ou fria, seca e úmida. Por exemplo, o fogo. O fogo tem característica quente e seco. Ninguém vê fogo úmido. Portanto, a característica do fogo é ser quente e seco. O ar, ele geralmente é quente. Por mais frio que um vento possa parecer, ele é leve e ele tende a subir. Então, Aristóteles classifica o ar como quente e úmido. A terra é fria e seca e a água é fria e úmida. Então, os 4 elementos, cada um tem suas características e eles podem se combinar alterando as características das substâncias. Então, está aqui uma representação do mundo de Aristóteles. O mundo, que ele chama de mundo, é todo o universo. O universo é esférico, que é essa esfera. A Terra está no centro do universo, imóvel, fixa, e é onde estão os humanos. É o mundo dos humanos. Está aqui. E como que ocorre a passagem do tempo? Durante um ano. E durante um ano, a gente vê 4 estações. O verão, o outono, o inverno e a primavera. O verão, para Aristóteles, é quente. Tá? Então, ele é quente e seco. O outono já é frio e seco. O inverno é frio e úmido. E a primavera é quente e úmida. Então, essa é a representação de Aristóteles para o mundo. Então, Aristóteles vai falar: deve existir um outro tipo de corpo simples que gira naturalmente em torno do centro do universo. Esse tipo de matéria não é caracterizada pelas qualidades quente, fria, úmida e seco. Recapitulando, para Aristóteles, os 4 elementos se movem sempre em linha reta, tá? Ou para o centro do universo, ou para fora do centro do universo. E os 4 elementos têm características quente, fria, úmida e seca. Os planetas e os corpos celestes se movem em movimento circular natural, não tem nenhuma força agindo sobre eles, segundo Aristóteles. E como o movimento deles é circular, não é radial, eles não podem ser formados pelos 4 elementos. Portanto, os astros não podem ter característica quente, fria, úmida e seca. Então, eles devem ser de uma outra natureza. Então, os astros, os corpos celestes devem ter uma natureza diferente dos 4 elementos. Portanto, não tem opostos. Que são os opostos? Quente, frio, úmido e seco. Tá? Esses opostos, os corpos celestes não devem ter. De acordo com todos os registros disponíveis na época, os céus nunca se alteram. Ou seja, eles viam sempre o céu da mesma forma. Então, para Aristóteles, o céu é imutável, com movimento circular
não é formado pelos 4 elementos. Se ele não é formado pelos 4 elementos, os astros são formados pelo quê? Aristóteles vai falar por um quinto elemento. Um quinto elemento, uma quinta substância, uma essência diferente de tudo que tem na Terra. Para Aristóteles existe uma quinta essência que compõe todos os astros. E ele vai chamar essa quinta essência, este quinto elemento, de éter. Éter é o nome do que os astros são compostos. O nome éter era associado, antes de Aristóteles, ao céu azul visível durante o dia. Esse brilho azulado era o que os povos antigos chamavam de éter. A palavra éter, em grego, está associado a brilho, tá? Não é a substância química éter, que os doidões aí cheiram, tá? O cara tá maluco, fica cheirando no carnaval éter. Não é isso. Éter é uma palavra que está associada a brilho. Chamavam de éter o azul do céu. Aristóteles dá uma nova interpretação à palavra éter. Essa palavra, do grego aiter, deriva do fato que sempre ocorre, ou seja, aiten em grego, por um tempo infinito. Para Aristóteles, quando as coisas acontecem sempre do mesmo jeito, daí vai ter a ideia de éter. Éter é aquilo que sempre ocorre do mesmo jeito, imutável, tá? Ao longo do tempo. O tempo pode ser infinito, que aquilo não muda. Nesta concepção, Aristóteles vai falar os corpos celestes, o universo como um todo, é feito de éter. Um quinto elemento. Tudo que está na Terra é feito de 4 elementos que têm seus opostos: quente, frio, úmido e seco. O que está aqui na Terra tem movimento natural retilíneo. Tudo que está no céu tem movimento natural circular. Então, o universo, segundo Aristóteles, ele vai dividir o universo em 2 partes. Uma mais externa e outra mais interna. Tá? Ele vai falar que a parte mais externa, mais superior do universo, não contém nenhum dos 4 elementos. Ele é totalmente preenchido por essa quinta substância, por essa quinta essência, por esta substância que ele chama de éter, que dá brilho aos corpos. Tá? O movimento dessa parte superior do universo é circular em torno do centro. Como a Terra está no centro, toda essa parte superior do universo gira em torno da Terra. Então está aqui a Terra, o universo, daqui para cá o que ele está chamando de parte superior do universo. Então Aristóteles vai pôr um limite. Até onde é esta parte superior? Então Aristóteles vai dizer que a partir da Lua, tudo para lá é feito de éter. Tá? Então Aristóteles vai dividir o universo em 2 partes. Um universo supralunar, que está além da Lua, e um universo sublunar, que está aquém da Lua. Então está aqui a Terra, com todos os 4 elementos que compõem, e a órbita da Lua. Tudo da órbita da Lua para cá é formado de éter. Tudo abaixo da órbita da Lua é formado dos 5 elementos. Dos 4 elementos, desculpa. 4 elementos. Então, para Aristóteles, a Lua, Sol, estrelas, planetas, é tudo feito de éter girando em torno do centro do universo. Tá? E quem está no centro é a Terra. E tudo que está abaixo da Lua é formado dos 4 elementos. Averroes, que é um filósofo medieval, vai ser um grande propagador e defensor das ideias de Aristóteles. Vai ser um grande propagador e defensor das ideias de Aristóteles. Averroes vai afirmar: astros são condensações do éter. Para Averroes, o que era uma estrela? Era onde o éter se condensava e o brilho aumentava. Era essa a ideia. Então tá aqui.
a Terra formada pelos 4 elementos. A partir da Lua, tudo é formado de éter. E Aristóteles vai por uma ordem. Então é a Terra, a Lua, então cada um como se fosse uma esfera. A Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Só se conhecia até Saturno, porque é visível a olho nu. Depois, a partir daqui, era a esfera das estrelas. Tá? Era assim que Aristóteles enxergava o universo. O calor do Sol, segundo Aristóteles, não é devido ao fogo, porque os astros não são formados de 4 elementos. Então, o calor do Sol não se deve ao fogo, mas sim ao movimento. Vemos que a fricção produz calor. Pega um corpo e esfrega no outro. Quando você esfrega, gera calor. Tá? Então, para Aristóteles, o calor vindo do Sol vinha do atrito provocado pelo Sol com outros corpos. Mas esse era um ponto problemático da teoria de Aristóteles. O Sol não está perto dos elementos sublunares, que são os que podem ser frios ou quentes. Ou seja, o Sol só poderia produzir atrito gerando calor se ele tivesse contato com os elementos sublunares. E para Aristóteles o Sol estava bem longe disso. Então, fica um buraco na teoria de Aristóteles em como explicar o calor do Sol. Está aqui. O universo supralunar da Lua em diante, para Aristóteles era perfeito, imutável, constituído por éter em rotação. Tudo aqui tinha movimento circular. O universo sublunar, ou seja, abaixo da Lua, era imperfeito, em contínua mudança, constituída pelos 4 elementos, que se combinavam entre si, alterando e transformando as coisas aqui na Terra. Aristóteles afirmava: as leis que regem o mundo sublunar são diferentes das leis do mundo celeste. Então, para Aristóteles, as leis abaixo da Lua, aqui no mundo sublunar na Terra, eram diferentes das leis do céu. Ou seja, os astros tinham leis diferentes das leis daqui da Terra. Por que tinham leis diferentes? Porque era formada de elementos diferentes. Os astros eram formados de éter, aqui na Terra, formado por 4 elementos. E também tinham movimentos naturais diferentes. O movimento natural aqui no mundo sublunar era retilíneo para o centro ou fugindo do centro. Os corpos celestes, o movimento era circular. Ele foi o primeiro a introduzir essa ideia de que movimento gera calor? Sobre aquilo lá que você falou anteriormente. Sim. Ele foi o primeiro a introduzir essa ideia de que movimento gera calor? Não. Já antes dele já se falava em movimento gerando calor. Porque isso vem de uma observação cotidiana. Toda vez que você movimenta um corpo sobre o outro, ao atritá-lo, gera calor. Então, desde os filósofos pré-socráticos, há 600 anos antes de Cristo, já se sabia que corpos em movimentos, quando atritados, produziam calor. Tá? Então havia essa distinção. Eu não fui o primeiro a dizer isso, não. Porém, para Aristóteles, isso só poderia acontecer aqui na Terra, onde você tinha os 4 elementos. Não a nível molecular, né? Oi? Mas não a nível molecular. Não. Nesse contexto, não. Mas veja, a gente não sabia o que era molécula nesse período. O conceito de molécula vai aparecer no final do século XIX. Mas a ideia de átomo já existia. Tá? 200 anos antes de Aristóteles, de 100 a 200 anos antes, viveram 2 filósofos, que foi Leucipo de Abdera e o aluno dele, Demócrito de Abdera, que vão falar sobre a ideia do átomo. Átomo totalmente diferente do conceito atual. Átomo, para eles, era a menor parte que compõe a natureza, e ele era indivisível.
mas os átomos se combinavam entre si, como se os átomos tivessem ganchos, uns se prendessem aos outros, formando compostos complexos, que no século XIX a gente vai chamar de molécula. Porém, para a escola de Demócrito e Leucipo, conhecida como escola atomista, a fricção dos corpos poderia ser por colisões de átomos, tá? Por colisões de átomos. Eu tô usando aqui, Juju, tá? Então, já se tinha uma ideia de como o calor poderia ser gerado. Porém, para Aristóteles, isso só poderia acontecer no mundo sublunar, abaixo da Lua. O que está acima da Lua não tem como gerar atrito ali. Então, Aristóteles ele vai afirmar que os movimentos celestes produzem alterações de calor e frio, secura e umidade, que causam ciclos de transformações no mundo sublunar. Ele faz essa afirmação sem conseguir encaixar muito bem isso na sua teoria. Porém, ele explicava as estações do ano e sabia que isso tinha a ver com a posição do Sol de alguma forma. Então ele falava, a posição dos astros, o movimento dos corpos celestes, vai produzir aqui na Terra alterações de calor, frio, secura e umidade, gerando as 4 estações. 5 séculos depois de Aristóteles, Ptolomeu, 5 séculos não, né? Está exagerado. 3 séculos depois de Aristóteles, 3 séculos, Ptolomeu vai adaptar a cosmologia de Aristóteles de modo a fornecer uma base para a astrologia numa obra que ele vai escrever chamada Tetrabiblos. Veja, astrologia era a grande ciência da antiguidade e da Idade Média. Tá? Hoje, atualmente, a astrologia não se sustenta como ciência, ela não passa no método científico. Então, hoje, a astrologia não é vista como uma ciência. Mais do que isso, ela é vista como o que a gente chama de pseudociência. Por quê? Porque muitas vezes a astrologia se autorrotula de ciência, mas quando você vai para o laboratório ou para o observatório e testas as teorias astrológicas, elas falham. Então, ela não se sustenta como ciência. Hoje, mas temos que ver história da ciência com a perspectiva daqueles povos, como é que eles enxergavam o mundo. E para eles, a astrologia era algo que tinha de mais importante. A astronomia, para determinar a posição dos astros, era uma ferramenta para se fazer astrologia. Então, Ptolomeu vai adotar essa visão do universo de Aristóteles e vai adaptar isso na sua obra de astrologia para tentar explicar o universo. Então, Aristóteles, ele propôs uma visão sobre a estrutura e a dinâmica do universo. Quando a gente fala a estrutura do universo e a dinâmica, quer dizer, como o universo se comporta, a gente chama isso de cosmologia. Tá? Cosmologia é a visão global da estrutura e do comportamento do universo. A palavra cosmos, em grego, quer dizer ordem, que é contrária ao caos, quer dizer bagunça. O universo supralunar era todo ordenado. Então, quando a gente fala em cosmologia, a gente está falando desse universo em grande escala. Aristóteles tinha interesse na física do universo. O que é a física? É o comportamento da natureza, como o universo se comporta. Mas ele não tinha tanto interesse na matemática dos céus. Ou seja, ele fez muito pouca matemática. Ele fazia muito mais observações e conclusões lógicas a respeito de como o universo se comporta. Aristóteles vai adotar o sistema de Eudoxos, que vai falar de epiciclos, mais para frente a gente vai falar disso, porque era consistente com a sua física celeste. Aqui, só para você ter uma ideia, isso é uma página da obra de Aristóteles, tá? Que está escrito em grego, grego antigo. Aqui está escrito physikes, physikes, que é a natureza. E aqui está escrito professor, acroaceus.
Acro quer dizer alto, altura. Talvez aqui é a obra da natureza do que está no alto. Por exemplo, pois não? Chegou, ou não? Deixa eu perguntar um negócio. Sim. Tipo, você acha que se ele fizesse mais matemática, ele poderia chegar a conclusões diferentes? Não, Por não. exemplo, Newton chegou ou não? Não, para essa época não. Muitos fizeram matemática. Euclides, que foi um matemático, ele vai dar os fundamentos matemáticos muito profundos nessa época. E muitos outros astrônomos, Hiparco, Aristarco, vão desenvolver a matemática e nem por isso vão conseguir chegar. Falta subsídios. O conhecimento humano ele vai evoluindo pouco a pouco. E com uma descoberta daqui, você adapta outra e você vai ver que o avanço dessa visão de universo vai começar com Kepler e Galileu no ano de 1600. A gente está falando de 200 antes de Cristo, mas 1600 depois, ou seja, uma diferença de 1800 anos de história. É muita coisa. Então, o conhecimento ele vai evoluindo pouco a pouco. Mas muitos fizeram matemática mais profunda do que Aristóteles. E não vão chegar a conclusões tão diferentes assim. Tá? Mas Aristóteles faz uma análise matemática também, mas não tão profunda quanto outros fizeram. Certo. É que se for ver, faz sentido até esse pensamento dele, né? O pensamento dele faz sentido até hoje, se a gente olhar. Tá? É um pensamento muito lógico. Porém, hoje nós temos elementos, evidência observacional e experimental que mostra que ele está errado. Tá? A visão de hoje, para a época, era o que se tinha de mais lógico. Era difícil você contra-argumentar as observações dele. Ele explicava por que o corpo caía, porque o corpo cai em linha reta e não faz curva na queda. Tá? Ele tinha uma explicação lógica para isso. E quando se observa a natureza à sua volta, tudo aquilo se encaixa na argumentação de Aristóteles. Então, era muito lógico. A questão tipo, da Terra não poder, né, se mover, faz sentido também. Faz sentido, veja. Se existe algo que atrai para o centro, a Terra tem que estar lá no centro. E ela vai ser deslocada para lá. Uma vez que ela atinge ali, ela não tem mais por que se movimentar. Precisaria de uma força externa para movimentar a Terra. E para Aristóteles, toda força externa que causa um movimento violento, ele observa que todo movimento violento começa e para. Então, o movimento violento cessa. Se a Terra tivesse algum movimento, esse seria violento, e ela iria parar esse movimento em algum momento. E não é isso que ele observava. Então, é muito lógico, realmente. Claro, a gente olhando com a bagagem que nós temos da mecânica newtoniana e de tudo mais, a gente olha e fala, bom, isso não é assim. Tá? Mas, veja, nós estamos 2.200 anos na frente de Aristóteles. E se ele não tivesse feito tudo isso, talvez a gente não chegaria onde chegamos. Porque a Idade Média inteira vai passar... Inteira não, mas pelo menos na período da Baixa Idade Média, depois do ano 1100, vai ser todo em cima das discussões de Aristóteles. E dali vai começar a nascer, vai surgir questionamentos. E isso vai causar um avanço no conhecimento. Tá? Mas ele era muito lógico. E aqui uma curiosidade, uma página da obra de Aristóteles. Está aqui, se alguém lê grego antigo, consegue ler. Tá? Não é tão difícil. Eu gosto muito de grego antigo, estudo, consigo ler, às vezes com o dicionário na mão eu me viro muito bem com o que está aqui. E é legal você poder ler no original. Isso é muito bacana. Então, está aqui o mundo de Aristóteles. O mundo sublunar tinha um comportamento e o mundo supralunar, outro comportamento. Como era a astronomia e a cosmologia da antiguidade na visão de Aristóteles? Veja, era mais complexo do que isso. Porque para explicar o movimento dos planetas, tinha que ser uniforme. Mas quando você observa, eles não são. Então, para dar conta de explicar esses aparentes movimentos, Aristóteles vai construir esferas, onde cada planeta está numa esfera. E como se uma esfera girasse em volta da outra. São esferas
concêntricas, uma dentro da outra. Várias esferas concêntricas, podendo construir o que a gente chama de esfera celeste. Mas vai chegar um momento que, para dar conta de explicar todos os movimentos dos astros, Aristóteles vai colocar esferas dentro de esferas dentro de esferas. Vai chegar num total de 55 esferas, uma dentro da outra. Antes dele, Eudóxio já havia colocado 27 círculos, um dentro do outro, para dar conta de explicar todos esses movimentos celestes. A função do sistema de grupo de esferas era transmitir o movimento da esfera mais externa para a esfera mais interna e assim por diante. Ou seja, movimentos da Lua das estrelas distantes até a Lua. Porém, preservando a especificidade do movimento de cada planeta. Então, para Aristóteles, cada grupo de esferas obedece uma relação bastante complexa de velocidade, sentidos, eixo de rotação. Para dar conta de explicar o movimento de Saturno, por exemplo, ele compôs várias esferas rotacionais ali só para Saturno. Então, com isso, ele conseguia assegurar que os planetas não eram simplesmente carregados pelo movimento diurno da esfera estelar. Então, para Aristóteles, esse conjunto de esferas e transmissão de movimento que garante, após cada planeta estar em seu movimento correto, o planeta mais abaixo receba corretamente o movimento original dessas estrelas, tá? Neutralizando o efeito do planeta de cima. É como se um planeta de cima, a esfera dele girasse e empurrasse o de baixo. Mas esse de baixo, ao girar com várias esferas, uma vai empurrando a outra e volta a transmitir movimento para o anterior. De tal maneira que o movimento sempre se mantém constante, sem isso ser considerado um sistema violento, forçado. Então aqui, por exemplo, a esfera mais interior do planeta Saturno, então aqui está a Terra, tá? Aqui a gente vai chegar até o planeta Saturno. A esfera mais interior do planeta Saturno move-se da mesma maneira que as estrelas fixas. Ou seja, as estrelas fixas movimentam, transmite movimento para essas. E é esse movimento que vai ser transmitido para o planeta Júpiter, que está mais interno ainda, está mais abaixo do planeta Saturno. E isso vai sendo transmitido de um para o outro. Então, na física de Aristóteles, a gente pode classificar o movimento, fazendo um resumo, em naturais, quando ele se movimenta pela sua própria natureza, e violento, quando uma força externa age sobre ele. Tá? Então, movimento violento é sempre causado por um agente externo. Movimento natural, ele pode ser radial, ou seja, ao longo do raio do universo, para o centro do universo se afastando do centro. E circular, quer dizer, para em torno do centro do universo. Na física de Aristóteles, a Terra está aqui. Aqui é o universo sublunar, abaixo da Lua. Aqui tem os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Os corpos graves, ou seja, os corpos pesados, tendem a descer. Os corpos leves tendem a subir. Este é o movimento natural, sempre em linha reta. Os corpos celestes são formados de um 5º elemento, que é o éter. O movimento natural é para o centro do universo. O movimento violento, geralmente, ele é contra o movimento natural e ele precisa de um agente externo. Para Aristóteles, a velocidade com que um corpo se movimenta, velocidade V, é diretamente proporcional à força
e inversamente proporcional à resistência que o meio oferece ao corpo. Ou seja, quanto maior a força externa que age num corpo, maior a velocidade com que esse corpo adquire. Quanto maior a resistência ao meio que o meio oferece ao corpo, menor a velocidade do corpo. Então, para Aristóteles, havia uma equação para velocidade. Velocidade proporcional à força sobre a resistência. Tá? Então, quando a força que age no corpo é igual à resistência que o meio impõe, força por resistência, se elas são iguais, isso aqui dá 1. Ou seja, e se mantém constante. Isso implica que a velocidade ela é diferente de zero, o corpo adquire uma velocidade constante. Se a resistência for muito grande, for infinita, tender a infinito, quando você põe uma coisa que tende a infinito no denominador, o resultado tende a zero. A velocidade do corpo é zero, o corpo não se movimenta, ele fica parado. E quando a resistência for nula, se eu colocar alguma coisa aqui no zero, no limite, isso vai para infinito. O corpo ganha uma velocidade infinita. Então veja, força aqui está associada à resistência ao meio e à velocidade do corpo. Totalmente diferente da segunda lei de Newton, que está associada a uma massa e uma aceleração. Mas era assim que Aristóteles via o movimento dos corpos. E como que Aristóteles explica quando você lança um corpo? Imagina que eu pegue uma pedra e arremesse. Quando eu aplico uma força na pedra, ela ganha uma velocidade. Porém, a pedra deixa a minha mão. E quando ela deixa a minha mão, ela não tem mais força. E para Aristóteles, se não tem mais força, não tem mais velocidade. O corpo deveria parar, mas ele não para. Como que Aristóteles explica o movimento de uma pedra lançada? Ou seja, um movimento violento. Ele fala, tem ar na frente da pedra. Conforme a pedra se desloca, ela varre o ar. Varrendo o ar, sobra um vácuo atrás da pedra. Como a natureza tem horror ao vácuo, o ar que está na frente da pedra pula para trás para preencher o vácuo. E na hora que ele faz isso, ele empurra a pedra para frente. Ou seja, para Aristóteles, o motor que impulsiona uma pedra lançada de maneira forçada é o ar que está na frente dela que vai para trás e impulsiona. O ar é o propulsor que dá o movimento para a pedra. Porém, esse próprio ar aplica uma resistência. E esta resistência vai fazer com que essa velocidade vá diminuindo. Ou seja, depois que a pedra perdeu o contato com a minha mão, não tem mais força agindo nela. E se não tem mais força, essa pedra deveria parar. E ela não para porque o ar em volta da pedra preenche o vácuo que ficou atrás, pois a natureza tem horror ao vácuo, empurrando e impulsionando essa pedra para frente. Essa é uma visão que Aristóteles tem, que ele vai dar conta. Porque se eu jogo uma flecha, a flecha continua o movimento mesmo depois que perdeu o contato com o arco. Por quê? Justamente este ar na frente da flecha vai passar para trás, onde ficou um vácuo, para preencher o vácuo e vai empurrar esta flecha para frente. Enquanto o movimento é forçado, você joga a pedra para o alto, isso é forçado. Ela vai, até que chega uma hora que ela para. E a partir dali, ela vai entrar em queda com o movimento natural. Para Aristóteles, muitas vezes essa pedra sobe, quando esse efeito acaba, ela cai em linha reta, pois o movimento natural é retilíneo. Porém, a observação mostrava que ela descrevia um arco, e isso vai ficar um buraco na teoria de Aristóteles. Como? E por que ela desenvolve este arco ao ser lançado? Essa vai ser uma aplicação que vai gerar uma discussão muito profunda, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, e a Idade Média vai ser dominada por essa discussão. O que faz a pedra continuar em movimento depois que ela perde contato com o corpo? E vão surgir
pesquisadores como Jean Buridan, como Nicole de Oresme, esses pesquisadores que vão pegar a teoria de Aristóteles e vão discordar dela, e vão alterar, desenvolvendo uma teoria chamada ímpetus, e que Galileu vai se basear nisso e mais no método experimental para chegar nas suas equações de movimento. Mas isso a gente discute na nossa próxima aula.